Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente, louvo a Deus, minha gratidão ao Senhor, que nos dá o privilégio e a graça de estar mais uma vez com os irmãos aqui, estar no altar da casa do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Agradeço ao pastor Lindomar pelo convite, pastora Márcia, sinto-me honrado e agradecido pelo convite, pela recepção. Pastor Valdemar, companheiro de muito tempo, louvado seja Deus. Estava conversando com o pastor Lindomar antes sobre a pregação, até que hora. Ele disse que eu posso pregar até a hora que eu quiser, mas às 9 horas vocês vão embora. Dá um jeito aí. Vamos ler um versículo da palavra, já que os irmãos estão em pé mesmo aí. 1 Coríntios, aquela palavra que a gente lê sempre na Santa Ceia. Vamos destacar um versículo ali. 1 Coríntios 11. A gente costuma ler sempre na ceia, isso é tradicional já, né? 1 Coríntios 11, vários versículos, iniciando no verso 23. Mas pouco a gente prega sobre ele. Eu quero destacar um versículo só, que é o 26. Esse versículo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Culto de ceia, culto da igreja, da família, da comunhão, e é sempre uma bênção e sempre bom demais. Duas expressões desse versículo que eu quero destacar aqui. A primeira que ele fala aqui é sobre este memorial, este fato de trazer à lembrança Jesus Cristo. A segunda expressão é a volta de Cristo. Então, duas coisas que nós vemos neste versículo: a lembrança, o manter a memória, esse memorial de Cristo, sobre ele e sua obra, e a volta. Essas coisas estão ligadas. É o que nós vemos aqui, que ele diz nesse versículo: todas as vezes que comeres ou beber o pão e o cálice, diz ele, façam isso em memória do Senhor, até que ele volte, até que ele venha. E a segunda, então, é essa expressão, a volta de Cristo. Nos versículos anteriores, 24 e também no 25, um pouquinho antes aí, ele diz que ao cear, ao participar do pão e também do cálice, ele diz esta expressão repetida: fazer isso em memória de mim. Quando participar do pão, diz ele, faça isso em memória de mim. Quando participa do cálice, ele diz de novo, faça isso em memória de mim. Isso é importante nós pensar nesses detalhes, porque em memória de Cristo, nós pensamos no passado, no presente e no futuro. Semelhante ao que o Senhor disse para João no Apocalipse. Disse: João, escreve estas coisas. Está no capítulo 1, verso 19. Escreve as coisas que vistes, passada. Escreve as coisas que são no presente e aquelas que hão de vir. Então, quando ele diz, faço este ato em memória de mim, não é apenas o momento da crucificação ou da morte, quando ele derramou o sangue, mas nós lembrar que tudo isso está prometido, profetizado, desde a antiguidade, e como diz algumas palavras do próprio apóstolo Paulo, e também de João, no Apocalipse, que ele diz que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ou Paulo que diz que fomos eleitos em Cristo antes de todas as coisas, antes da fundação. Então, quando ele diz fazer isso em memória de mim, nós pensamos na eternidade. E pensamos em tudo o que envolve esse processo, esse projeto de restauração e de salvação da raça humana. A grandeza desse fato é que muitas vezes nos passa desapercebido. Então, quando ele diz, façam isso, e repete a ordem, em memória de mim, porque nós estamos anunciando. Então, o memorial é trazer à mente, é anunciar aquilo que aconteceu, é para não esquecer o que houve e o que aconteceu. Olha, Jesus Cristo, sua vida, sua morte e tudo, enfim,
É um projeto que vai além do nosso entendimento. Como disse essas palavras, antes mesmo da criação. Eu costumo dizer, nada pega Deus de surpresa, meus irmãos. Isso que é interessante para a nossa fé, nossa vivência nesta terra, nossa comunhão, nossa vida com Deus, entendendo que por mais que as coisas às vezes sejam complicadas e difíceis, nada apanha Deus de surpresa. Então a queda, o pecado e a restauração do homem, Deus já tinha planejado da eternidade, coisa que foge à nossa capacidade de entender. O fato é que quando o primeiro casal, pai de toda a humanidade, peca lá no jardim, o Senhor Deus fez a primeira promessa que está no capítulo 3, no verso 15, quando ele disse que da semente da mulher ia nascer alguém, ia nascer um, que ia pisar a cabeça da serpente. Ali já estava da parte de Deus a primeira promessa sobre a nossa restauração e a nossa salvação. Então, quando Jesus realiza essa obra, é isso que ele está dizendo, essa ordem que ele deu. Eu costumo dizer assim, foi a última Páscoa e foi a primeira Santa Ceia, esse processo, e foi a ordem que ele deu: façam isso em memória de mim. Então foi prometido pelo Senhor desde daquele momento. Ela foi profetizada, a vida de Cristo, a morte de Cristo, está profetizada ao longo de todo o Antigo Testamento, através de profecias claras, explícitas, através de tipologia ou simbologias proféticas. Tudo está profetizado e detalhado em muitas passagens em todo o Antigo Testamento. Isso é glorioso para nós ver a fidelidade, o amor e a grandeza do nosso Deus. Nós encontramos muitos exemplos dessas profecias. Por exemplo, a gente fala muito da história do Abraão e do Isaac, que está lá em Gênesis 22. Olha, a gente fala muito dessa história, realmente uma história extraordinária, e a gente fala da fé de Abraão, e lógico, a Bíblia diz que ele é pai daqueles que têm fé, mas a fé de Abraão é expressada desde o momento em que Deus chamou ele, dizendo: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. E diz que ele peregrinou por muitos anos, com seus altos e baixos, alguns tropeços, mas em tudo isso Abraão estava demonstrando fé em Deus. Mas quando nós pegamos o episódio de quando o Senhor pediu que levasse o Isaac para o sacrifício, ele já era um menino, já pela adolescência, a gente costuma falar que esse é o momento da prova de fé, quando Abraão mostrou a sua fé. Não, ele mostrou a sua fé no tempo todo, mas que foi uma prova, foi, mas mais do que fé, ali foi provado o amor e a fidelidade de Abraão para com Deus, porque aquele povo daquela época costumavam sacrificar seus filhos aos seus ídolos, a Moloque, que era um ídolo, um deus pagão, e eles costumavam sacrificar crianças para esses ídolos. Então, quando Deus chama Abraão e disse: Abraão, me oferece o teu Isaac, o teu filho, o teu amado, aquele que tu ama. O que estava sendo provado ali? Não apenas a fé, mas o amor e a fidelidade. Observe que quando Abraão está para executar o menino no altar, o anjo bradou e disse: não faça tal coisa. E o anjo disse assim: agora eu sei. Ele não disse assim: eu sei que tu tens fé. Ele disse: eu sei que tu temes a Deus. Por isso é que eu digo, Abraão expressou a fé lá antes, quando disse para o seu servo: fique aqui, e eu e o moço vamos ao monte adorar e voltaremos. Então ele tinha certeza que ia voltar com o moço. Isso é fé. Mas quando ele se dispunha realmente a sacrificar o menino, e Deus impediu, o anjo disse: agora eu sei que tu temes a Deus. Então isso foi uma prova de temor e de obediência, de que ele amava a Deus mais do que aquela geração amava seus ídolos, a quem oferecia os seus próprios filhos. Abraão demonstrou que tinha amor a Deus, aleluia. Da mesma forma, nós podemos dizer que a igreja também hoje é ensinada e provada quanto ao seu amor. Temos um mundo hoje que idolatra a si mesmo, seu semelhante, seu próximo, como disse Paulo aos Romanos, que amam mais a criatura do que o Criador. É isso que está acontecendo. Muitas igrejas, o culto hoje, o foco não é mais Deus, mas é o ser humano, é o bem-estar da pessoa, é a bênção para a pessoa, é a conquista pessoal, financeira, material. O
foco não é mais Deus. Então, como Abraão foi provado no seu amor e sua fidelidade para com Deus, nós também estamos sendo provados. Qual é o Deus que amamos, qual é o Deus que tememos? Então Abraão foi provado na sua fé, mas também foi provado nesse momento no seu amor e na sua fidelidade. E naquele momento o anjo impede de Abraão fazer o sacrifício, e diz que Abraão levanta os seus olhos e olha para trás, e ali está um carneiro amarrado, preparado para o sacrifício, que foi morto em lugar de Isaque, o substituto. Ali está apontando para Jesus Cristo, nós na figura do Isaque, pronto para sofrer o juízo e ser morto, mas o carneiro que ali estava amarrado foi o substituto, aleluia, aponta para Jesus. Na hora de o juízo de Deus recair sobre nós, se apresentou um substituto, que foi a cruz em nosso lugar. Então, quando a ordem diz, faço isso em memória de mim, nós temos que estar lembrando e adorando, expressando nosso amor e nossa gratidão a Deus por esse fato e por essa verdade. Então observe que essa lição de Abraão aponta com muita propriedade para esse fato, e já apontava para Jesus Cristo. Ora, nós temos na sequência também ainda a história da Páscoa, em Êxodo capítulo 12, que foi quando os primogênitos do Egito foram sentenciados à morte. Mas o Senhor falou através de Moisés, de Arão, disseram para o povo, preparem um cordeiro. De Abraão era um carneiro, aqui é um cordeiro. Qual é a diferença? Os dois são filhos de ovelha. O cordeiro é até 1 ano de idade, o carneiro é acima de 1 ano de idade, que já está em idade de procriação. Então lá, o Egito mandou também preparar o animal para o sacrifício. Ele diz, passa o sangue na verga da porta, em cima e nas laterais, os umbrais da porta, marcar com sangue. Ele disse mais o seguinte, e toda a família fique dentro de casa e coma do carneiro, com aquelas ervas, todo aquele preparo. A família deve se reunir à noite e comer aquele. E assim eles fizeram. E à meia-noite um anjo enviado de Deus passou e feriu de morte todo o primogênito do Egito, menos a casa dos hebreus, daqueles que tinham que estar dentro de casa e tinham que estar marcado pelo sangue do cordeiro sacrificado. Então isso também aponta para Jesus Cristo. A nossa salvação, a nossa vida restaurada é para aquele que está dentro de casa, aleluia. Por isso a gente não concorda com alguns que se dizem cristão, mas não querem estar ligados ao corpo em lugar nenhum, apenas dizem que são. Não, o compromisso era para aqueles que tinham que estar com a família, congregado dentro de casa, e a casa marcada com o sangue. Isso também aponta para Jesus Cristo, o nosso Senhor, que morreu em nosso lugar, e nós carregamos a marca do sangue, pela fé e pelo Espírito. Foi isso que ele disse, como da minha carne, bebo do meu sangue, senão não tem parte comigo. Fala de comunhão, porque uma refeição, que é a ceia, é um ato também de comunhão. É isso que vem desde a cultura antiga. Só se chegava à mesa aqueles que tinham alguma intimidade, alguma comunhão. Ninguém botava um estranho na sua mesa. Então são coisas que nós precisamos também entender. Então lá da Páscoa veio esse símbolo também, que já apontava profeticamente para Jesus Cristo. Algum tempo depois que eles passam o peregrino pelo deserto, aí já entra Josué, substituto de Moisés na liderança. E chega a hora da conquista e Josué envia alguns espias à terra de Jericó, a primeira cidade a ser conquistada depois que passaram o Jordão. E lá aquela mulher chamada Raabe acolhe eles e protege, ajuda eles a fugir do rei da cidade, do seu exército, mas ali eles fazem uma aliança. Aquela mulher entendeu e disse, sabemos que seu Deus tem entregado esta cidade na mão de vocês. E fez aliança com eles, assim como eu ajudei vocês, protegi, eu quero que vocês também me salvem. Ali eles estabeleceram uma aliança. E a aliança foi o seguinte, deram um fio de escarlata, é a cor vermelha, a cor de sangue. E disseram para ela, você põe esse cordão na tua janela, e fica aí esse cordão. Porque quando nós vier, a casa que tiver com esse cordão, que é a tua casa, os soldados vão identificar e ninguém vai tocar. Mas a aliança consistia no seguinte, aquilo que eu já falei do outro fato antes. A aliança foi o seguinte, disseram, olha, todos os que estiverem dentro da tua casa, e esse cordão tem que estar pendurado na janela, para que os soldados possam identificar.
ali estava o cordão, e o compromisso era com aqueles que estavam dentro de casa. Então isso também nos ensina, de maneira repetida, o que já falei: a salvação, a garantia é para aquele que está dentro de casa. Casa, como assim aponta o nosso Senhor Jesus Cristo, que já também tem a outra figura lá do tempo do Noé, a arca. Quem se salvou? Porque estavam dentro da arca. Quem se salvou no Egito? A casa que estava dentro de casa, marcada pelo sangue. Quem se salvou na família de Raabe? A família dela, que tinha que estar dentro de casa, e o cordão com a cor do sangue pendurado na janela. Todas essas figuras apontando para Jesus Cristo. Não tinha compromisso com quem está do lado de fora, mas com aquele que está dentro de casa, ou seja, ligado no corpo, ligado na raiz. Como eu disse também mais tarde, o zambujeiro bravo, ou seja, a figueira brava, que foi enxertada na videira verdadeira. Foi pego o galho daquela brava, porque ali Paulo aos Romanos ele diz que os galhos da oliveira verdadeira, original, Israel, foram cortadas por causa do pecado, enfim, e o zambujeiro bravo, ou seja, a figueira brava, que simbolizava os gentios, foi enxertado no tronco e na raiz. Ele está se alimentando da seiva, aleluia, da verdadeira figueira. Louvado seja Deus. Então isto aponta em todos esses detalhes riquíssimos dessas coisas lindas, proféticas da palavra, apontando para Jesus Cristo. Até mesmo o Salmo de número 2, também uma profecia sobre Jesus. Ele diz: porque se amotinam a gente, os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e juntos se mancomunam contra ele, consultam juntamente contra ele, contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: sacudamos de nós as suas ataduras e as suas cordas. Mas diz assim: mas o Senhor se rirá deles. Isso tudo apontava para Jesus Cristo. O curioso dessas coisas, irmãos, que apesar de toda essa riqueza, Isaías capítulo 9, verso 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que se assentavam nas sombras da morte, resplandeceu a luz. O que Isaías estava profetizando? Mais ou menos 750 anos antes de Cristo. Estava profetizando para aquele povo, descendente desde Adão, porque quando eles foram expulsos do jardim, toda a geração foi se criando e se multiplicando no pecado e cada vez mais longe de Deus. Isso fala de trevas, de perdição, de ignorância. Não tinha mais comunhão com o Pai das luzes, como é falado a palavra a respeito de Deus, Pai das luzes. Então eles perderam. Isso fala de trevas, separação de Deus, ignorância, perdição. Agora, quando Isaías profetiza uma grande luz, luz está falando de conhecimento, revelação do Pai, trazendo Jesus Cristo novamente a revelação de Deus e o conhecimento da eternidade. Então, para aquele que estava nas trevas da ignorância, da perdição, sem saber quem é, para onde ia ou coisa assim, ele está dizendo: lá nasceu ou resplandeceu a luz. Jesus era essa luz. Isaías 9, verso 6, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado, aleluia, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ora, pensa nisto, irmão. Um menino nos nasceu de maneira simples e humilde. Foi isso o fato que muitos o rejeitaram. Mas essa expressão diz assim: mas o principado está sobre os seus ombros. Principado é uma área, um determinado lugar, governado por um príncipe, tem poder e autoridade sobre alguma coisa. Deus é o Pai, o Rei eterno, Jesus o Filho, portanto o príncipe. Ao vir ao mundo ele está trazendo a extensão do reino do céu para a terra, tanto que foi essa a primeira palavra, a primeira missão dada aos seus discípulos: ide pregar e anunciai que chegou o reino de Deus, aleluia. Então Isaías diz: esse menino ele carrega um principado, ou seja, poder e autoridade sobre as coisas. E pior que Isaías profetizou, pior ou melhor, né? Que Isaías profetizou como se já tivesse acontecido. Ele disse: o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Parece que Isaías foi transportado no tempo e viu as coisas já acontecidas. Louvado seja Deus. E tu fala da fidelidade, da eternidade, da grandeza do nosso Deus, aleluia. Olha, Miqueias capítulo 5, no verso 2, ele foi tão preciso que ele disse assim: e tu, Belém Efrata, posto que é a mais pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel.
Aleluia, louvado seja Deus. Eu gosto dessas coisas porque eu vejo a fidelidade do Senhor. Isaías 11, verso 1 e 2: porque botarão o rebento do tronco de Jessé, aleluia, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza e Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ora, veja bem, se nós for olhar cada detalhe dessas coisas aqui, mas ele disse: olha, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito Santo de Deus. Jesus veio ao mundo em forma humana, e como homem ele foi cheio, transbordante do Espírito Santo. E quando ele voltou desta terra, ele disse assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele disse também: eu vou, mas enviarei outro Consolador, está lá em João 14, que ficará convosco. Ele será o vosso conselheiro, ele será o vosso guia, ele vos ensinará toda a verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, Cristo foi cheio do Espírito, e a igreja também está cheia do Espírito Santo, aleluia. Não pode ser diferente, porque a profecia diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, aleluia. E depois disse ele: Espírito de sabedoria. O crente pode até no conhecimento singular aqui ser meio analfabeto, ensino médio, qualquer coisa assim, mas ele é sábio pelo Espírito, pela sabedoria espiritual. Aquelas coisas que os doutores, filósofos e cientistas deste mundo olham para a Bíblia e veem apenas um livro comum e não creem no poder e na virtude que ela há, não creem, não entendem este mistério de Deus. O crente pode ser até um analfabeto nessa vida, mas ele alcança a revelação do Espírito, a sabedoria do Espírito, o entendimento desta verdade, e alcança esta salvação pela fé. Diz a palavra de Deus que o Senhor ocultou essas coisas àqueles que se acham sábios e entendidos, disse o Senhor, e revelou os pequeninos. Quem é os pequeninos? Aquele que tem um coração humilde, que se quebranta diante do Senhor. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, de conselho. É interessante que o salvo, aquele cheio do Espírito, sempre tem uma palavra de sabedoria, sempre tem uma palavra de conselho para alguém, porque é obra do Espírito na vida do crente, na vida da igreja, está entendendo? Então, o Espírito de conselho, de fortaleza. A igreja não é fraca, não. O mundo tenta dizer que os crentes são isso, crente aquilo, tentam nos desfazer, tentam nos humilhar. Isso é uma arma do diabo. Satanás sempre fez isso em toda a história, pode olhar. Ele sempre tenta diminuir, ele sempre tenta pôr um complexo de inferioridade na pessoa, um sentimento de fraqueza. Olha, quando Neemias estava naquela missão, eles diziam assim: até uma raposa derruba esses muros, não é isso que diz para a gente até hoje? Que é esses crentes, o que é isso? Mas aqui está dizendo que repousa sobre ele o Espírito de fortaleza, aleluia, de fortaleza. Você não é fraco, não, você é forte, porque em você mesmo não, mas pelo Espírito que está em você, pelo Espírito Santo que está em nós. Você pode glorificar e adorar? Deus é bom e maravilhoso. Conhecimento e temor do Senhor. O crente teme a Deus e nada mais. Nem governo, nem ameaças, nem endemoniado, nem isso, nem aquilo, não. Nós tememos a Deus como Abraão temeu e obedeceu, aleluia. Então esse é o rastro e o caminho do crente: temer e obedecer o Senhor somente, e nada mais além disso. Existe aquela outra profecia muito conhecida de Isaías, que é o 53, que é o 61, que são muito detalhadas e muito claras sobre o Messias. No capítulo 53 ele começa apresentando o Messias, dizendo quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Aí ele está apresentando o Messias. Lá no verso 3, ele já fala do Messias rejeitado, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, ou entre todos. No capítulo 53, versos 5 e 6, ele já fala do Messias que levou os nossos pecados, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então nessa profecia, ele profetiza detalhadamente todos os detalhes da vida do seu Jesus Cristo. No verso 7 ele diz: como um cordeiro mudo ele foi levado perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. No verso 8, o Messias é cortado da terra dos viventes,
sobreviventes. No verso 10, tudo segue um propósito de Deus, já estava determinado, nada de surpresa, nada é assim, ao improviso com Deus, de jeito nenhum, tudo é planejado. No verso 11, o servo ressuscita e é recompensado, diz assim: ele verá o fruto do seu trabalho e a sua alma se alegrará, ele será contado entre os poderosos da terra, então ele já é exaltado, e assim vai indo por diante. Então digo sempre, é uma das profecias mais claras. E lá no capítulo 61 ele diz: porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas, abertura de prisão, libertação aos cativos, e assim vai seguindo. E um certo dia Jesus entra na sinagoga, em Lucas capítulo 4, e trazem para ele o livro, exatamente o rolo do livro, que não era um livro bonito que nem hoje, não é aqueles pergaminhos, aqueles enormes rolos, não era marcado nem capítulo, nem versículo, nada, isso só foram séculos depois. Então imagina a dificuldade, era todo um texto corrido, mas ele pega, abre aquele enorme rolo e lê exatamente o que está no capítulo 61. Ficam todo pasmo olhando para Jesus, e Jesus aponta para eles e diz: hoje se cumpre no meio de vós essa palavra. Aleluia. Fidelidade de Deus, fidelidade do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Agora, depois de todas essas maravilhas e grandezas, um pouquinho que a gente resumiu aqui, a gente está olhando para essas verdades proféticas, como eu disse, muitas profecias claras, explícitas, muita tipologia, e ao longo do Testamento, do Antigo Testamento, você vai encontrar centenas de tipos e símbolos proféticos apontando para a obra de Cristo. Acontecendo tudo essas coisas, quando Jesus começa o seu ministério, aquela geração não o reconheceu. Apesar de ter tudo isto que eu falei resumidamente aqui, cumprindo o que Isaías profetizou, rejeitaram. Isso é uma das coisas mais tristes. O próprio Filho de Deus, o próprio Messias, andando entre eles, na rua com eles, na sinagoga com eles, está no meio deles, e eles ignorar e não reconhecer que era o Messias. Isso é triste até hoje. Quantas pessoas entram na igreja, Deus está presente, Deus está falando, Deus está agindo, e ele ignora e volta para casa como se nada tivesse acontecido. Então, antes de criticar aquela geração de judeus dos dias de Cristo, vamos olhar para a nossa geração. Temos muitas congregações, muitas igrejas, muitos ministérios, pregando o Evangelho, anunciando a Cristo. Uns bons, outros nem tanto, uns fiéis, outros são heresias mesmo, mas tem de tudo hoje. Mas tem muita gente fiel pregando a palavra. Mas nós temos milhares e milhares e milhares que simplesmente ignoram, como se Jesus não estivesse ali. Apesar de todas essas verdades, aquela geração contendia com Cristo, debatia com Ele, se orgulhavam, dizendo: nós também somos filhos de Abraão. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim. E Jesus foi tão duro que disse: vosso pai não é Abraão, vosso pai é o diabo, e vocês querem fazer a vontade dele. O próprio Jesus no meio dele, falando com eles, mas eles diziam: não é o Messias, não é o Messias e não é o Messias. Esse é o quadro triste do negócio. Perseguiram até matá-lo. Isso é triste e é muito preocupante. Em João capítulo 6, o Evangelho, temos a história de quando Jesus Cristo multiplicou pães e peixes e alimentou aquela multidão. E aconteceu o seguinte: Jesus percebeu que aquela multidão queria proclamar Jesus Cristo o rei naquele momento, e não era hora. Mas a visão deles de rei era alguém que fosse libertar eles do poder do governo de Roma e fosse proclamar rei, libertador do governo do Império Romano, que libertasse Israel do governo romano. Essa era a visão. Então, que Jesus viu que eles queriam proclamar o rei naquele momento, que tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes, alimentado 5.000 pessoas, e ainda sobrou 12 cestos. Esse é o governo que nós queremos. Então, hoje, irmão, não critica, tem muita gente que está se vendendo por pouca coisa. Se o governo dá pão e peixe, esse é o nosso rei, não importa o resto. Então estão com uma visão tão pequena que olharam para Jesus, ele multiplicou pão e peixe, esse é o nosso rei, vamos fazer rei, ele vai nos libertar, ele vai nos dar pão e vai nos dar peixe todo dia. Essa era a visão deles. Dá para entender isso na sequência, porque Jesus disse que quando quiseram proclamar-lhe o rei, Jesus fugiu deles e foi para o monte orar, e no outro dia atravessou o mar e foi para a região de Cafarnaum. Dali a pouco, no outro dia, a multidão chegou lá, e quando chegou lá, Jesus disse assim: vocês vieram atrás de mim, não pelo sinal que eu operei, vocês vieram atrás de mim por causa do pão e do peixe. Mas o pão e o peixe que o Senhor multiplicou não é o sinal? É o sinal. Mas eles não entenderam o sinal, eles só viram o pão e o peixe.
Aí Jesus diz: trabalhe não pela comida que perece, mas por aquela que permanece. Vocês vieram não pelo sinal, vocês vieram porque querem encher a barriguinha de novo. A comida de ontem já foi. Quer dizer, aquela pessoa que é todo dia se mendigando um pãozinho, né? Enquanto o sinal era outro. Qual era o sinal? Vida eterna. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Eu vim para transformar, eu vim para resgatar, eu vim para mudar a história. Esse sinal, o poder de Deus quando opera um milagre, até mesmo a ressurreição. Jesus não ressuscitou Lázaro, mas o Lázaro morreu, senão ele estava aí até hoje contando testemunha. Jesus não curou enfermos e leprosos, curou, só acrescentou mais uns dias na vida deles, daqui a pouco morreram, porque essa carne está condenada à morte, mais cedo ou mais tarde vai. Não escapa ninguém. Então isso é passageiro. E foi por isso que Jesus disse: vocês vieram aqui por causa do pão e do peixe e não entenderam o sinal que aponta o poder, a graça e a misericórdia de Deus para salvar e restaurar, que está apontando que Ele era o Messias, o Todo-Poderoso. Mas eles não entenderam. Jesus no meio deles, fazendo todas as coisas, não entendiam esse negócio, apesar de todas as profecias. Não entendiam. Da mesma forma, nós precisamos hoje clamar que o Espírito Santo, porque é Ele que aplica essas verdades, venha abrir os olhos desta geração, para não ficar olhando apenas para o sinal, apenas para o efeito passageiro do milagre, mas olhar para o sinal do poder de Deus quando Ele opera milagres. Porque o evangelho de hoje virou um evangelho terreno, materialista, interesseiro. Na maioria, um grande número de ministérios, de igrejas e pregações que tem hoje por aí. E é quando Jesus repreende e diz assim: vocês vieram só por causa do pão e do peixe e não entenderam o sinal da eternidade, do poder, da soberania, da grandeza de Deus. Vocês devem trabalhar aqui não pelo pão que perece, para aquele que permanece. Aí eles falam: olha, vossos pais lá no deserto não comeram o pão do céu, aquele maná que o Senhor mandava, aquele lá não era o verdadeiro pão do céu, aquele era apenas um símbolo, um tipo profético. Jesus disse: eu sou o verdadeiro pão que desceu do Pai, e quem come nunca mais terá fome. Aleluia. Aí ele disse: a minha carne é comida, meu sangue é bebida. Jesus: você deve comer minha carne, beber o meu sangue. E Jesus foi dando esse sermão duro. Daqui a pouco aquele povo que não entendeu ainda o sinal desistiu e começou a ir embora. É triste quando a pessoa não entende. Semelhante àquele jovem rico registrado no Evangelho de Marcos. Era um príncipe também rico. Chegou para Jesus e disse: que eu faço para ter a vida eterna? Jesus diz: um mandamento. Aí eu guardo todo eles. Ele era religioso. Mas Jesus olhou para o coração dele e disse: tem um ídolo aí dentro, avareza. Se desfaz dessa tua riqueza, dessa tua avareza, e me segue, e vai ter um tesouro no céu. E saiu triste, porque também não entendeu. Então é necessário uma obra poderosa do Espírito para abrir a mente e abrir o entendimento das pessoas. Aí quando Jesus está naquele diálogo e bate a preocupação, porque a igreja começou a esvaziar, o povo começou a dispersar, os discípulos estavam preocupados. Jesus vira para ele e diz assim: vocês querem ir embora também? Imagina se diz isso hoje na igreja: pastor, estou me mandando embora, não me quer mais na igreja. Jesus queria saber. Em outro momento Jesus disse assim: que estão dizendo aí fora quem eu sou? Jesus diz: olha, respondeu para Jesus: uns dizem que o senhor é Elias, ou Jeremias, um dos profetas que voltou aí. E Jesus diz assim: e vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro de novo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus diz: você alcançou, ou seja, o Pai te deu a revelação. Essa é a verdade. Alcançou a luz, aquela luz que raiou nas trevas. E aqui nesse episódio de João 6 foi a mesma coisa. Quando o Senhor disse: vocês querem vazar também? Querem ir embora? Como diz, a porta está aí. O Pedro novamente diz: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Observe bem o que Pedro disse. Ele disse para onde? Ele disse: para quem nós iremos? Só tu tens as palavras. Então o que Jesus fez ali? A seleção. Deu para ver quem é que entendeu a verdade, entendeu o sinal, e quem não entendeu. Quem alcançou a revelação, a luz, a iluminação, e quem não alcançou. Porque são duas coisas ou três coisas na Bíblia.
nós temos revelação, iluminação e inspiração. E são essas coisas que o Senhor operou desde a antiguidade com os escritores da Bíblia, cerca de 40 escritores por mais de 1.600 anos, até que se formou o que hoje chamamos de Bíblia Sagrada. Deus usou com essas coisas, e essas coisas acontecem até hoje, acompanham a igreja. Nós precisamos de revelação, inspiração e iluminação do Espírito de Deus para poder entender. Se a pessoa não tem isso, ela não alcança essas verdades. Então ali o Senhor Jesus fez a seleção e deu para mostrar quem realmente estava crendo e já havia entendido, e quem não havia entendido coisa nenhuma. E Cristo foi à cruz em obediência e cumprimento a tudo aquilo que o Pai determinou e tudo aquilo que foi profetizado. E o glorioso que em Colossenses 2,15 Paulo disse: e despojando das autoridades, os poderes malignos, fez deles um espetáculo público e triunfou sobre eles na cruz. Cumpriu tudo o que estava profetizado. Aquilo que o Senhor prometeu para Adão e Eva lá no jardim, cumpriu, segundo Paulo escreveu aos Colossenses. O Senhor triunfou sobre todos os poderes, expondo, humilhando-os publicamente quando foi crucificado. Por isso que quando restou, ele disse: todo o poder, ou toda a autoridade me é dado nos céus e na terra, está na minha mão, porque ele triunfou. Essa foi a grande vitória. Então é necessário nós entender, como eu falei no começo, que o ato da Santa Ceia abrange estas duas coisas: toda a história de Cristo, antes, o durante e o depois. E o depois é que ele voltará. A vitória, a volta de Cristo, precisamos entender. Prometido em Atos 1:11, quando Jesus foi flutuando e foi subindo ao céu, apareceram os anjos e disseram: por que varões estão olhando para cima? Esse Jesus, assim como ele foi recebido, assim como vocês viram ele subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. E João teve o privilégio de ser arrebatado, ir ao céu e ver e ouvir do próprio Senhor na eternidade. E ele disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Está lá em Apocalipse 22. Eis que cedo venho. A pergunta é: a geração dos dias de Cristo nesta terra, que não reconheceram e não entenderam o sinal, nós, a geração de hoje, estamos entendendo o sinal de que Ele está prestes a voltar? Ou estamos sem iluminação, sem inspiração, sem revelação, e não entendendo nada, achando que igreja é um clube social, é um lugar de prosperar financeiramente, correr atrás do pão que perece, que acaba aqui, ou atrás daquele que permanece? Estamos entendendo o sinal dos tempos, os sinais proféticos, a revelação de Deus, ou estamos levando de qualquer jeito as coisas? Qual é a nossa visão dos sinais bíblicos, dos sinais e revelações proféticas? Qual é o nosso entendimento? Estamos entendendo os sinais bíblicos? Ou estamos cegados como a geração de judeus dos dias de Jesus? Isaías havia dito: um menino nos nasceu. Eles olharam para o menino e aquele Herodes mandou matar todas as crianças para ver se matava Jesus também. Quando ele iniciou seu ministério, as lideranças judaicas se levantavam e debatiam e contrariavam, e quem não achava alguma coisa para acusar, para prender, diziam: não é ele o Messias. Não entenderam os sinais. Muitos que desfrutaram dos milagres, de curas e tudo, como eu falei. Tem aquela história dos 10 leprosos também. Curou 10. 9 seguiram com a sua tradição, com a sua religião, com os seus rituais, que eram mortos, que não podiam fazer mais nada. Mas teve um só, e porventura ainda era um samaritano, considerado estrangeiro, que não era judeu legítimo, uma política antiga entre eles. Aquele voltou e se jogou aos pés de Jesus e adorou. E Jesus disse assim para ele: a tua fé te salvou. Aquele ali entendeu o sinal e além da cura recebeu a vida eterna. Os outros 9 ficaram só com a cura e continuaram sem salvação, no velho ritmo religioso e tradicional de família de sempre, que nada podia fazer pela salvação, pela vida eterna deles. Observe que até hoje esses dois povos existem, na figura do leproso que voltou e dos outros que não voltaram. Nós temos um número muito maior daqueles que só querem o pão que perece, aqueles que foram lá para encher a barriguinha de pão e peixe, que foram lá para receber uma cura física, uma solução material, mas jamais pensaram: a igreja não é lugar disso, a igreja é lugar de vida eterna, é lugar de redenção, é lugar de restauração. Não é apenas cura física, mas é cura da lepra da alma, chamada pecado, é cura e é restauração, aleluia. Então é preciso, quando o Senhor disse: faça isso com discernimento.
Faça em memória de mim. Isso aqui foi o alto preço, não para a nossa prosperidade financeira. Eu digo assim, essas coisas Deus faz, mas são bênçãos que acompanham a salvação. Primeiro é a salvação. Então o ato da ceia, ato da comunhão, é o ato de participar e dizer: Ele morreu por mim, eu entendi, eu criei, o Senhor me deu a revelação e eu entendi, eu criei, aleluia, entendi o sinal, estou salvo, estou proclamando que Ele vai voltar, aleluia, Ele vai voltar. Você entende o sinal? Aleluia. A palavra hoje é para despertar, a palavra hoje é avivai. A palavra hoje é busca a revelação. A palavra de hoje é busca a iluminação do Espírito. A palavra de hoje é busca a inspiração. De que maneira? Se vendendo como aquele leproso, se jogou aos pés de Jesus. Diz que a palavra ali, em alta voz, gritando, ele se jogou e adorou. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Ele alcançou isso por um coração quebrantado aos pés do Senhor, pelo sinal que ele viu. Então, muitos sinais, e temos muitos testemunhos de milagres do Senhor. Isso atesta o sinal do poder salvador dele, não apenas para curar o mal físico, mas para curar o pior de todos, a lepra do pecado. E a pressa é que todos os sinais mostram que ele está voltando. Amém? Glória a Jesus. Amém, pastor? Deus abençoe a igreja. Deus abençoe. Acho que passei uns minutinhos. Agora está ficando bom. Não, pastor Rodrigo. Próxima vez eu vou lhe dar 2 horas para você falar. Meu Deus, se prepara. Próxima vez que eu vim aqui vai ser 2 horas. Tá, vamos. Amém? Quem concorda com amém? Amém.